Tá, e aqui na Alemanha existe um conselho regional como o CREFITO, regularizando aí, controlando a profissão ou não? Como é que funciona? Não. Aqui, realmente, na Alemanha, você passando pela prova, você é fisioterapeuta, você recebe o seu certificado de fisioterapia, e se você for trabalhar em algum lugar, clínica ou consultório, você sendo empregado digital, quem tem que conferir o que você está fazendo tudo certinho é o empregador. Ou seja, na minha questão, eu tenho a responsabilidade sobre todos os meus terapeutas, que eles estão fazendo tudo certo. Uhum. E fica pra cima de mim isso. Eu sou regularizado um pouco pelos planos de saúde, os convênios de saúde, que pagam as receitas, que eles têm um certo cadastro, um certo currículo também que eu tenho que cumprir. Ou seja, a terapia tem que durar tanto tempo, os consultórios, a sala tem que ser de tal tamanho, tem que ser de tal altura, tem que fazer tudo isso. E, por lei, aqui também só pode exercer, por exemplo, drenagem linfática quem tem o certificado de drenagem linfática, ou seja, a intensificação depois. E terapia manual, a mesma coisa. Então, eu tenho que, como empregador, ficar sempre de olho nisso e falar, não, você não tem o curso de drenagem linfática, você não faz isso nesse paciente, por exemplo. Ou já no planejamento, na planilha que a gente tem Já semanal tem dos pacientes, a gente já avalia isso. Mas se o paciente ou se o terapeuta for mudar para algum outro estado, como a gente falou, não tem mais nenhuma reavaliação ou nenhum órgão que eles têm que apresentar nada. Eles chegam lá, pegam no novo empregador, mostra tudo de novo para eles. O empregador pega isso, a função do empregador, e repassa para o plano de saúde, recebe o cadastro do novo terapeuta e pronto. Legal, show. No Brasil não é bem assim, né? No Brasil a gente tem uma regulamentação, né, que é o CREFITO. E aí você vai, quando você termina a faculdade, você não está... você está apto para trabalhar, mas você não está regulamentado, né? Então você não pode exercer a profissão. Precisa. Como se fosse um alvará, né? Como se fosse um alvará. Aí nós temos que ir no CREFITO, certo? Leva toda a documentação, o diploma, algumas documentações pessoais, e aí eles dão uma carteirinha para nós, certo? E nos autoriza a estar trabalhando em qualquer área, né? Basicamente isso. E, por exemplo, a gente pode ser todo tipo de penalização, realmente, ou denúncia, vai para o CREFITO e chega até nós. Então, assim, é meio um pouco restrito, mas assim, a questão de regulamentação, porque realmente se você não, por exemplo, se você não tiver em dias que você tem uma anuidade para pagar, então se você não paga anuidade, então você aí não pode mais estar exercendo. Se tiver a fiscalização e bater lá e ver que você, por exemplo, não pagou, você realmente leva multa e é penalizado por não estar em dias com o CREFITO. E se você for se mudar, por exemplo, existem alguns CREFITOs, eu sou inscrito no CREFITO 1, que é mais do Nordeste ali, certo? Que eu sou de Recife. E se eu quiser ir para o CREFITO 2 ou CREFITO 3, é dividido mais ou menos assim, por região, certo? E aí eu tenho que fazer essa solicitação para mudança de região, né? Do CREFITO 1 para o CREFITO 2. Eu não posso trabalhar com o meu CREFITO 1, onde a região, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, é outro CREFITO. Então aí eu tenho que estar fazendo essa solicitação e para poder estar trabalhando legalmente em outra região. Uma das poucas coisas que é menos burocrática na Alemanha, então. Pois é, isso aqui na Alemanha é bem mais simples, você realmente pode mudar de região como você queira, pode ir e voltar, não tem problema nenhum, e também não tem nenhuma anuidade ou mensalidade a pagar, você não tem nenhum órgão que você tem que pagar mais nada depois. E como eu já falei, a responsabilidade aqui é sempre do dono do consultório ou da clínica, ou seja, se o fisioterapeuta fizer algum dano ao paciente, por exemplo, sem querer quebrou uma costela dele no tratamento e ele for levado à justiça por causa disso, não é o fisioterapeuta que vai ser levado à justiça ou vai ser processado, e sim o consultório, ou seja, eu estarei sendo processado como empregador que o fisioterapeuta fez isso, então, ou seja, não vai nem para a pessoa o caso. Responsabilidade. Claro, como eu tenho um auxílio para isso tudo, aí o advogado organiza tudo isso, mas nada cai para cima da própria pessoa, do próprio terapeuta. Entendi. Mas tira aí no caso, de pressão dele. No caso, no Brasil, se tem uma situação dessa, a pessoa pode ir lá no conselho e fazer a denúncia, certo? Isso mesmo. Como é? Normalmente e aqui não, né? Aqui é judicial normal mesmo.
No Brasil pode fazer as Aqui duas, é- né, na verdade, né? Sim, sim. Pode, mas... Aqui ou lá? No Brasil, né? No no Brasil. Brasil Mas aqui... acontece, desculpa te interromper, Fred, mas no Brasil realmente acontece, esse peso também cai para o fisioterapeuta, principalmente se o fisioterapeuta tiver a sua própria clínica e, por exemplo, ele é habilitado para atender uma área e está atendendo outra. E aí, se ele não tem essa especialização nessa área, por exemplo, de quiropraxia, um fisioterapeuta que ele diz que é quiroprata, mas não tem nenhuma formação, não tem nenhum conhecimento prévio, isso aí ele pode ser penalizado caso seja denunciado para o CREFITO.